Olá a todos, irmãos. Estamos aqui hoje, irmãos, para fazer mais um vídeo. E o tema desse vídeo vai ser Agenda 2030. E vamos abordar também um pouco falando sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O que ele fez? E vamos desmascarar uma coisa bem interessante, irmãos, que passou desapercebido aí nesses últimos anos, né? E a gente vai compartilhar com vocês esse trechinho, né? Então, assim, eu peço para que vocês possam ter calma, paciência, para vocês entenderem com calma tudo que vai ser passado aqui, né? Hoje a gente está aqui, tá eu, o irmão Wellington, o irmão Everton. Então, eu espero, meus irmãos, que você também, né, que está vendo a gente pela primeira vez, que vocês possam ter paciência para vocês entenderem o muito importante que a gente vai passar neste vídeo para vocês, tá bom? Então, pede para que vocês fiquem até o final desse vídeo, né? Que vai ter muito conteúdo importante, né, meus irmãos? Ainda mais quando se refere à Agenda 2030, que está sendo muito aí divulgado nas mídias, por muitos líderes religiosos, né? E também vamos falar novamente sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo e o que ele fez? E algo muito importante, repetindo, muito importante, que ele fez, que a gente vai provar para vocês, vai explanar um pouco sobre o assunto, o primeiro carnaval que existiu na Terra, né? Então é isso. Quer cumprimentar os nossos irmãos? Olá, meus irmãos, tudo bem? Então, queremos aqui gravar para vocês aqui, vamos falar aí dessa Agenda 2030 aí, tem sido muito propagado por esses líderes religiosos, só que tem mais, né? Eles têm falado que o arrebatamento aí vai acontecer antes da aparição do anticristo ou da besta, né? Dando a entender que tem o arrebatamento e tem a segunda vinda do Messias, né? Vamos falar sobre esse assunto aí. Eles querem implementar essa agenda aí global, né? Já estão falando aí da renda básica universal para o mundo inteiro, né? Aqui no Brasil aí eles já estão implementando, né? Outrora eles estavam apenas cogitando, mas já estão implementando o Drex aí, que é a moeda digital, né? Saindo de um sistema descentralizado aí de criptoativos, aí eles centralizou ali com o Banco Central e tudo mais. Controle massa, né, meus irmãos? Então nós vamos falar sobre isso aí. Esses líderes aí falando que pode aceitar o microchip, que é tudo normal, que não vai acontecer nada. Um falando que pode pôr na testa, no umbigo, nos olhos, por onde tiver. Ó, realmente, virou uma maluquice. Eles estão ensinando tudo errado, sabe? Vai fazer muitos tropeçarem aí. Então, meus irmãos, assim, como o Messias orienta, né? Para nós levar a verdade, é o que nós estamos fazendo aqui. Novamente, né? Eu sei que é um assunto que já tem sido falado por muitos irmãos aí em vídeos no YouTube, né? Não é só nós que estamos aqui gravando, porque nós já falamos também, mas outros irmãos, tantos quantos já fizeram. Só que por mais que é falado, é bom sempre ali tocar, deixar bem entendido, irmãos, para que os caídos, eles não roubem a chave de muitos, né? Então, vamos abranger vários assuntos aqui com vocês, ok? Vou passar aqui para o irmão Everton aí. Olá, meus irmãos, tudo bem? Enfatizando aqui o que a irmã Vanessa falou, o irmão Wellington falou, de fato, tem se falado muito sobre essa Agenda 2030 aí, na verdade é uma enganação que os caídos estão usando, né, esses líderes religiosos, políticos também, e estão introduzindo essas mentiras justamente para enganar os eleitos, principalmente os eleitos, e deixar as outras pessoas que ainda não receberam a verdade ainda confusas em relação a isso, achando ainda, conforme as religiões pregam, né, sobre arrebatamento, que é uma grande mentira, e faz com que elas se percam no caminho ali, não entendam de fato o que está para acontecer, apesar de já ter sido dito por vários irmãos, e a gente tem alertado, e a gente vai, aqui ao longo desse vídeo aqui também, detalhar uma timeline que há de fato que não tem nada a ver com a questão da Agenda 2030, esse arrebatamento que eles estão falando, e vai servir de alerta novamente. Para quem já ouviu, vai ser um reforço, e para quem não ouviu, vai ser uma forma de entender de fato que essa Agenda 2030 é uma mentira e a forma correta dos fatos que vão ocorrer brevemente. E até essa questão que o irmão Wellington falou, a questão da Drex, de fato também,
já está implementada aqui no Brasil e já estão se aprofundando para fazer esse controle. A gente vai falar sobre isso também no decorrer desse vídeo e espero que vocês acompanhem aqui cada detalhe que vai ser importante para cada um de vocês que estão ouvindo os detalhes que a gente está passando aqui hoje. Vou passar aqui para a irmã Vanessa para a gente continuar a respeito da Agenda 2030 e a gente vai refinar todo esse tema aqui, a princípio. Com você, irmã Vanessa. Então, meus irmãos, uma coisa muito importante que eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, principalmente você que ainda frequenta o sistema religioso, né? Você que segue os líderes religiosos aí, ó, da sua denominação, da onde você frequenta, repare uma coisa, eles batem muito na tecla dizendo a seguinte maneira: o arrebatamento vai acontecer antes da manifestação da besta. Isso é o que muitos líderes religiosos estão batendo nessa tecla, dando a entender que existe duas vindas do Messias. A primeira, que as pessoas vão sumir da terra, simplesmente vão desaparecer, e a terra vai virar um caos. E a segunda, que é a volta do Messias. E então eles fazendo os vídeos deles aí na internet, até mesmo nos templos religiosos, falando que vai existir o arrebatamento e que isso vai acontecer antes da manifestação da besta. Então, hoje a gente vai compartilhar com vocês um trechinho das escrituras aonde mostra que só existe um arrebatamento e que a besta vai se manifestar. Os irmãos vão passar, sim, pela grande tribulação, né? Que muitos falam que vai ter uma tribulação, depois a outra grande tribulação, fazem uma confusão. Irmãos, existe sim a volta do Messias, mas é uma volta do Messias. Existe uma sequência de fatos, irmãos. Uma sequência de fatos. Eles dão a entender que é apenas assim. Estamos conversando aqui, de repente o Messias volta, como num piscar de olhos, pum. Um será tomado, o outro será deixado. Eles querem entender isso aí. Até tem um líder religioso que falou assim, um deles, são vários na verdade, né? Mas falou assim, que nós não devemos nem se preocupar, porque isso aí é para quem vai ficar. Quer dizer, que amor que é esse que eu não estou nem preocupado para deixar, né? Se tem as nécias, que nem fala aquelas nécias que ficaram, que precisaram do azeite. Nem amor tem por elas. Ó, tá tudo se lixando se vai ficar ou não. E na verdade não é assim o caminho, irmão. Tem uma sequência de fatos, né? Antes da vinda do nosso mestre, do nosso Messias. E nessa sequência vai se dar a partir do momento que se assentar a besta. Né? Ela vai ter que surgir e ela vai ter que se assentar. Só que nós vamos ler aqui alguns trechos das Escrituras para esclarecer. Em cima disso nós vamos comentar aqui. Tá ok? Exatamente. Essa sequência, os irmãos, para não se perderem, eu vou só resumir. Existe a manifestação da besta. Aí vai ter, sim, a proteção para aqueles que têm o selo do nosso Pai nos lugares preparados. E aí, quando tudo se completar, que é o que a profecia diz em Apocalipse, quando tudo se completar, que a gente vai explanar um pouco durante esse vídeo, irmãos, mas só para resumir aqui, quando tudo completar, qual que é o primeiro fato que Paulo já deixa bem claro sobre isso? Ele fala assim, olha, primeiro, os que morreram no Messias, os que estão salvos, vão ressuscitar e depois nós subiremos. Aí fala, nós que estamos vivos, né, seremos transformados. Exato. E vamos se encontrar nos ares, né, com aqueles que também ressuscitaram e estão agora. Então, meus irmãos, existe uma sequência. Então, falar que existe... falar isso que os líderes religiosos estão falando para vocês é para que vocês durmam, que vocês sejam pegos de supetão. Eles falam que vai ter esse arrebatamento antes, aí quem foi lá, tá lá com o Messias, já vai estar lá no céu, aí depois tem um julgamento, sendo que, na verdade, o julgamento, para aqueles que não forem salvos, vai ser depois do milênio. Então não tem isso. É uma vinda. E os que estão mortos no Messias serão ressuscitados para se encontrar nas alturas. E nós que estamos vivos seremos transformados, se encontraremos com eles lá. Uma vinda. Aí vai ter o milênio. Depois do milênio vai ter o julgamento daqueles que não forem salvos. Que já é uma outra história. Então, eles bagunçaram tudo, né? E com isso traz a descrença, né? Faz com que muitos se percam
estão acreditando aí que podem, né, colocar o microchip agora, porque tudo pode, né? Agora tudo pode, tudo é normal. Então, meus irmãos, não caia nesse conto aí do vigário, não, da carochinha, sabe? Estão querendo enganar, estão querendo enganar. Agora a irmã Vanessa vai dar continuidade e nós vamos comentar aqui, irmãos, falando do trecho das escrituras, que é até mais fácil para nós podermos abordar o assunto aqui, ok? Então vamos só no primeiro ponto, que mostra que primeiro vai se manifestar o homem do pecado, que é a abominação da desolação, que muitos conhecem como o anticristo, a besta do Apocalipse, enfim. Vamos lá. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, irmãos, no versículo 3, Paulo deixando bem claro para os irmãos, olha isso. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia, que dia? Essa carta, meus irmãos, Paulo está falando para os irmãos sobre a volta do Messias. Sim. Então, Paulo está falando sobre a volta do Messias. Quem quiser, lê o capítulo todo para poder entender melhor. Mas eu já vou no versículo 3. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta, né, que muitos chamam de apostasia, e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Olha só, meus irmãos, é que essa tradução está um pouco diferente, mas nas outras traduções fala que é o homem do pecado. Irmãos, é o filho da perdição. Ou seja, a besta do Apocalipse, muitos conhecem como o anticristo, ele precisa se manifestar primeiro. Paulo está deixando mais do que claro aqui, irmãos, é impossível. É só questão das pessoas pararem um pouco e lerem. Agora, eu vou pedir para os irmãos, em 1 Tessalonicenses, volta um pouquinho, vai lá volta uma página, vai lá no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Vamos ver o que está falando. De acordo com o ensinamento do Messias, tá, irmãos? Afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivemos vivos no dia da vinda do Messias, não iremos antes daqueles que já morreram. Então, vocês que estão aí seguindo esses líderes religiosos, que batem no peito, nós que somos salvos, nós vamos ser arrebatados da terra antes da manifestação da besta. Mentira. É mentira. Está aqui escrito, capítulo 4, versículo 15. De acordo com os ensinamentos do Messias, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivemos vivos no dia da vinda do Messias, não iremos antes daqueles que já morreram. E até deixando uma observação, irmã, aqui eu vou, desculpa interromper. Não, pode falar. Que essa passagem, na verdade, ela tem uma ligação até mesmo com o livro de Daniel 12 também. Que eu vou, só para complementar aqui, ele fala justamente de uma parte da timeline, que é lá em Daniel 12, 11, que diz o seguinte: depois de abolido o sacrifício diário e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então esse é o período que acaba o sacrifício diário, está ali o reinado da besta, e é justamente o que já enfatiza o que a irmã acabou de falar, de não ter essa questão do arrebatamento ali. É uma parte da timeline. Pode continuar, irmã. Exatamente. Até mesmo, só para ressaltar aqui, o sacrifício diário, irmãos, nada mais é que o nosso trabalho. Exato. Ele é o nosso sacrifício diário. Você tá dando seu sangue ali, a sua vida. Né? Então, todos os dias, todos os seres humanos têm que levantar, ir lá, trabalhar para poder comer. Porque somos escravos nessa terra. Exato. Nós somos o verdadeiro sacrifício diário, né? Então, diz que quando isso for cessado e posta a abominação desoladora, aí sim, irmãos, existe uma sequência. Só que essa sequência, os líderes religiosos estão distorcendo para quê? Para que você seja pego de última hora. Você não vai saber o que você vai fazer, não sabe para onde você vai. O que eu tenho que fazer agora? Você vai ficar desesperado. De repente, você não vai encontrar um familiar seu, vai achar que ele foi arrebatado, que você ficou. E aí, você que vai achar que ficou, você vai falar assim: nossa, agora eu fiquei, perdi minha salvação. Ah, então já que eu perdi minha salvação, tá bom, vai, coloca a marca da besta. Exatamente. Simples, né? É isso que eles querem fazer com vocês, irmãos.
A marca da besta é o chip. Tudo bem, agora está no cartão de crédito? Está no cartão de crédito, está no cartão de débito, está nos cartões. Mas daqui uns dias vai sair do cartão e vai para a mão direita. Inclusive, aqui enfatizando que a gente falou no começo aqui do vídeo, a Drex ela já está implantada aqui no Brasil, e não só aqui no Brasil, mas bem como também os outros países estão aderindo também a esse sistema que, parecido com Bitcoin, criptomoeda, é praticamente a mesma coisa, só que tem uma diferença ali, que eles, com essa implantação que eles fizeram já aqui no Brasil esse ano, já de uns anos atrás que eles vêm tentando desenvolver esse sistema, que é um sistema, e inclusive está sendo muito falado pelas redes aí sobre o Drex. Então, assim, para que todos os irmãos que estão vendo aqui, fiquem atentos, porque está próximo do fim, para se cumprir tudo. A Drex está aí, já está implantado. E é interessante tirar essa moeda física e já começar a fazer esse controle já das pessoas. Nós, cidadãos, estamos ali dependendo de uma conta bancária, por exemplo, e isso faz com que eles consigam controlar. Que é aí onde está a pegada do negócio, que eles vão conseguir controlar. A partir do momento, e já estão, inclusive, falando que vão controlar tudo que entra e tudo que sai dessa moeda Drex digital. E, consequentemente, aí é onde a gente pode se preparar, porque está muito próximo deles forçarem e implantar o chip na mão direita, que é o que já algumas pessoas já colocaram por livre e espontânea vontade. Mas a coisa vai começar a pegar aí, provavelmente, não dá para afirmar categoricamente, porque leva um tempo para eles chegarem a fazer toda essa transição aí do Banco Central, mas a partir dessa virada de ano, tanto que tem já os rumores que está acontecendo, que já foi implantado, então esse ano que vem vai começar a pegar mais pesado, provavelmente, em relação a esse moeda digital. Eles começam fazendo um teste, né? Eles vão testando. Porque quando começou com esse negócio de criptoativo, moeda digital, exato, era descentralizado. Aí eles não tinham controle dos ganhos, das movimentações, né? Por causa dos blockchain lá, que é tudo criptografado, de código, não tinha como quebrar esses códigos. Aí vai falar que foi lá, Satoru lá que inventou e tal. Na verdade, para mim, o que eu entendo aí era um teste, para ver se isso ia colar, se as pessoas vão aceitar. Eles deu um tempo. Até falar, agora vamos centralizar isso aqui, nós temos que centralizar isso aqui. É jogada, sempre, né? Eles criam o caos, apresenta e traz a solução. Sempre tem algum jeitinho ali. E aí, manobra de massa, né? Para culminar onde? O que quer acontecer? O que tem que acontecer? É a aparição da besta, o anticristo. O caos tem que estar instalado instaurado aqui na Terra. Exato. Não basta estar só num país, tá, irmãos? Porque, vamos supor, o Brasil tá um caos. Não. O caos tem que estar instalado na maior parte do mundo, irmão. Aqui no Brasil já é igual quando aconteceu, né? Quando aconteceu, foi um teste. Vocês estão entendendo, né? Picadinha da abelha. Não fala não, porque senão eles cortam, eles derrubam. Picadinha da abelha. Então, quando isso aconteceu, foi o teste. Nossa, nos primeiros dias já tinha quilômetros e quilômetros e quilômetros de fila para as pessoas receberem. Então, meus irmãos, tá tudo aí, tá tudo se cumprindo. Né? Agora, só para concluir esse assunto, irmãos, da sequência, olha, primeiro, não existe 2 arrebatamentos, não existe 2 vindas do Messias, existe uma vinda do Messias agora, né? Depois que tudo se cumprir, aí o Messias vem, tá? Que aí sim, a igreja, a noiva do Messias, os irmãos que estão salvos vão subir, né? Aí sim, mas antes nós iremos passar por muitas coisas. Os irmãos que ficarem vivos e tiverem com o selo, eles vão para os lugarzinhos preparados para se cumprir a profecia, né? Que a mulher, lembra que a mulher recebeu 2 asas e ela voou lá para o deserto, aonde o pai foi alimentar elas, irmãos. Então, tudo isso está se cumprindo. Agora, irmãos, para concluir, Coríntios 15, e a gente está citando essas passagens aqui, porque a gente sabe que vocês, né, principalmente os irmãos que ainda estão lá no sistema religioso, se a gente não mostrar aqui dentro das escrituras, vocês não vão acreditar. Então, a gente está mostrando para vocês que está aqui escrito, né, para vocês poderem ir lá e analisar, e começar a se questionar, irmãos. Não seja igual um gado, sabe, tapado, tampa o olho, tampa o olho. Se eles falar para você ir cair no poço, vocês vão lá e caem no poço. Seguindo cegamente os líderes, né? Cegamente. Ouvem,
falam, né, igual um papagaio, porque eles ouviram e repetem, mas não tem a capacidade, muitas das vezes, de ir lá e ler. Sendo que, na verdade, irmão, principalmente os novos, vocês sabem ler. Graças ao bom Pai, vocês são letrados, vocês sabem ler. Quantos irmãos, talvez, aí nem conseguem ler, né? Não sejam enganados, porque o Messias, ele quer que todos saibam a verdade, né? E nós estamos dando o caminho aqui. E qual que é o caminho? É o Messias, é a palavra dele. Ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o caminho. É só você vir aqui na Escritura e ler. Lê lá, tá tudo lá, tá na sua Bíblia aí, pode ter certeza, no seu livro. Não importa qual livro que é. Complementando aqui essa questão da timeline que eu até mencionei, como eu falei, já vem sendo falado pelos irmãos já a longa data, né? Mas é bom sempre enfatizar ainda mais esse tema que a gente está abordando aqui, na Agenda 2030. Mas de uma maneira fácil de entender, irmãos, é simples. Como já foi falado, tem o momento que vai assentar o oitavo rei, mas 30 dias antes ou 30 dias depois tem um cometa que vai atingir a Terra. A partir do momento que senta esse oitavo rei, a gente começa a contar ali o reinado dele, que vai ser de 1290 dias, que é onde acaba o sacrifício diário e o reinado da besta. Esse inteirinho, esse meio do tempo que tem ali do reinado dela, tem 1260 dias para as duas testemunhas tá levando o azeite para aqueles que ficaram na grande tribulação e vão precisar de fato desse azeite aí para poder de alguma forma escapar ali, ficar entre as grandes cidades e ali os montes, onde está o lugar separado ali. Então vai ter esse período dos 1260 dias também, o qual as duas testemunhas vão cumprir esse período de levar um azeite para as pessoas e depois elas vão serem mortas pela besta. Ué, só mais um detalhe, só uma ressalva aqui, que essas duas testemunhas, meus irmãos, a gente já ouviu falando por aí que são dois povos, e não é não. Fala que é dois povos. Isso, exato. Na verdade, irmã, já tem distorcido, né? Os caras, de alguma forma, têm usado o pessoal para poder distorcer pelas redes e deixar o pessoal confuso. Verdade. E, na verdade, eu enfatizo, que é o que a irmã falou, são dois homens, não tem nada a ver com o resto esses estéticos aí que ficam implantando aí nas redes aí para confundir a cabeça das pessoas. E aí, concluindo essa timeline dos 1290 dias, ó, são 1260 dias para as duas testemunhas serem mortas, 1290 dias acaba o reinado da besta, e em 1335 dias, que aí sim, o Messias ele vem de encontro àqueles que resistiram até o final, ficaram na grande tribulação. Então, você vê que já está bem diferente aí, né, irmão? É bem diferente do que o pessoal está falando dessa Agenda 2030. Não tem nada a ver. E ressaltando que esse cometa, irmãos, que o irmão Everton disse aí que vai cair no meio do oceano, né? É o primeiro AI. Muitos irmãos se confundem, e eu até entendo, sabe? Porque fizeram tanta bagunça, pegaram Apocalipse, colocaram fora de ordem, colocaram várias coisas. E é uma bagunça. Você pega o Apocalipse para ler, ele está totalmente fora de ordem, meus irmãos. Mas hoje a gente vai dar uma dica para você não se perder mais. Pensa assim, ó, são 3 ais. 3 ais só. O primeiro ai é um meteoro caindo no meio do oceano, que dá início à grande tribulação. O segundo ai é a morte das duas testemunhas. E o terceiro ai é a volta do Messias. Dentro desses 3 ais é o que vai acontecer tudo que está falando ali dentro do Apocalipse. Toda a profecia vai se cumprir dentro desses 3 ais. Só que, meus irmãos, a besta, assim que o meteoro cair no meio do oceano, ela vai assumir o trono dela. 30 dias antes ou 30 dias depois, ela está lá, assumindo o trono dela para governar o mundo. Para governar o mundo, irmãos. Então, quem tiver nesse período nas grandes cidades, a probabilidade de ser pego pelo exército da besta é muito grande, irmãos. Então, por isso que esses líderes religiosos estão ensinando pelos 4 cantos aí que não, tá tudo bem. Fica tranquilo, porque quando chegar a hora, a gente vai sumir da face da terra. E quem tiver aqui pode, lógico que pode colocar a marca da besta na mão. Né? Eles têm falado que é apenas uma tecnologia. Não é nada demais, né? É só uma tecnologia. Só que se você aceitar isso, meus irmãos, você não tem mais volta.
Não tem como mais. Nem tanto, eu quero deixar um recado aqui para os irmãos que já estão um tempo no caminho aí, né? E que, infelizmente, né, vai ter aquelas virgens loucas que vão acabar ficando. E elas vão ficar ali na beirada, ali entre as montanhas, porque elas não vão conseguir entrar nas montanhas. Porque elas recebeu o azeite, mas elas o gafanhoto ali não vai deixar, não. Então elas vão ficar ali, ó, entre a montanha e as grandes cidades ali, sabe? Elas vão ficar ali. Então, você que ficar ali nesse período, e aí cair a sua ficha, você se arrepender, e você começar a compartilhar o pão da vida, então, saiba de uma coisa, aquelas pessoas que receberem a marca, não perca o tempo de vocês com essas pessoas. Já era, não tem mais o que ser feito. Não adianta ficar com dó, porque essas pessoas, se você se aproximar delas, é perigo elas entregar vocês. Entendeu? Então, fica longe dessas pessoas. Né? Nem perca tempo com elas. Vai compartilhar com quem está com fome, com quem ainda não sabe o que está acontecendo, ajuda essas pessoas, enfim. É só pensar um pouco, né? Veja só. Já antes da grande tribulação, sem a besta tá aí, o que está acontecendo hoje em dia? Nós vamos falar aqui a verdade. É apedrejado, as pessoas querem bater, chamam a gente de louco, de demoniado. Nós falamos o quê? Bem claro, lá em Isaías está falando o nome do Messias, Emanuel. E nós falamos o quê? Que a Igreja Católica, a Azazel, está ensinando tudo errado aí com seus caídos aí, atrás desses líderes religiosos, que Jesus Cristo é o Salvador. Quando, na verdade, Jesus Cristo é a besta 666. E aí nós vamos falar, isso é um choque, né? As pessoas têm um choque. Blasfemo contra o Espírito Santo. Sabe aquela coisa assim, sendo que, na verdade, é a besta. Então, a imagem já está na mente delas, o nome está sendo adorado, só está faltando o quê? A marca. Microchip, 666. Simples, número de homem. Está lá bem claro em Isaías, né? Isaías 7,14, se eu não me engano, irmãos. É Emanuel. O nosso Messias, quando esteve aqui na Terra, se chamou Emanuel. Não se chamou Jesus Cristo. Esse nome é um personagem que... Aí, vamos lá, Roma criou, entendeu? Para usurpar, roubar a história do Messias. Aliás, não só está lá em Isaías, Emanuel, que nasceria de uma virgem, o nome dele seria Emanuel. Essa é uma profecia. Agora, não tem nenhuma profecia falando que seria Jesus. Pois é. Nenhuma. Você pode ler o texto lá de Gênesis, vai até você não vai achar nada. Não tem absolutamente nada. Verdade. O restante, tudo que se cumpriu sobre o Messias, é profético. Agora, como você vai acreditar num negócio desse? Não tem profecia. Aí alguém dirá, mas está escrito no Novo Testamento. Exatamente. Está escrito lá. Como que você sabe? Você estava lá e não sei o quê. Irmãos, aí vocês vão gerar uma contenda infinda, sabe? Tudo porque quer acreditar. Mas quem criou isso foi a Igreja Católica, tá? Já foi falado várias vezes que Jesus Cristo, que é Jesus Christ Fidei, vem lá do latim, sabe? Mas tudo isso remontado ali pela Igreja Católica, se vocês forem lá e calcular certinho por algarismo romano, vai dar 666. Ou você acha que isso é apenas coincidência? Coincidência? As coisas... Os irmãos que assistem aí, ó, até nem Simpson é coincidência, o desenho. Fala, ó, que vai acontecer, coisa acontece. Mas tem mensagem, inclusive, né? A longa data já. Eles já viram antes. Nenhum desenho é coincidência, que negócio fala e depois acontece. Não é não. Coincidência. Então, meus irmãos, só para voltar no foco aqui, eu vou ler aqui, ó, 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 15, só para fechar esse assunto de arrebatamento, de um monte de coisa. Aqui, ó, 1 Coríntios 15, versículo 51 diz assim: escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num último instante, num abrir e fechar os olhos, quando tocar a última trombeta. Ou seja, os irmãos vão estar vivos, os irmãos vão estar aí, os irmãos salvos vão estar aí. Mas aonde eles vão estar? É isso que você tem que se perguntar. Aonde um irmão salvo, um irmão que for salvo, vai estar? A última trombeta, ela tocará, os mortos ressuscitarão como seres imortais e todos nós seremos transformados. Olha só, existe uma sequência, irmãos. Né? Não tem como os salvos subir antes
dos nossos irmãos que morreram e são salvos. Esse serão ressuscitados e nós seremos transformados vai se dar depois de quantos dias? Do início da tribulação. É no final, 1335 dias. Vai ser quando o Messias for voltar mesmo. Aí tudo isso vai se ocorrer, vai acontecer. Esse 1335 dias, meus irmãos, está em Daniel, tá? No finalzinho lá do capítulo 12. Vocês dão uma lidinha lá, que tá lá, Daniel falando. Bem-aventurados, felizes, aqueles que esperam e chegam 1335 dias, irmãos. A começar a contar a partir do primeiro ai. Lembra que eu falei que são 3? A partir do primeiro ai. Então, o que devemos fazer então? Aí algum irmão vai perguntar, né? Os irmãos novos, vão perguntar, então o que devemos fazer então? Quando vai se dar o início da grande tribulação? O que nós devemos fazer? Qual é a orientação que o Messias deixou pra gente? Bom, primeiro, né, meus irmãos? O Messias fala assim em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo, para que vocês não sejam participantes do castigo que vai vir, do que vai acontecer no mundo, irmãos. O Messias está falando para sair de todas as religiões. Primeiro ponto é esse, sair de todas as religiões. Porque as religiões, meus irmãos, foram criadas pelos anjos caídos. E eles, através das religiões, colocam um irmão contra o outro, manipulam a verdade, né? A verdade que o Messias veio ensinar. Eles mudaram tudo, meus irmãos. Então, eles manipulam. Eles ensinam as pessoas a ter um coração cobiçoso, matar, roubar, destruir, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque a partir do momento que eles pregam que Moisés é um homem santo, que foi o homem mais assassino que já existiu na face da Terra, que é um assunto para um outro vídeo, mas assim, a partir do momento que eles ensinam que Moisés é um homem santo, tem alguma coisa errada aí. Sendo que lá em Apocalipse já deixa claro, além disso, para você já co-participante deles, nas obras que eles fazem, fala lá, não vai herdar o reino dos céus os feiticeiros, os cães, que a Escritura deixa bem claro que cães são os pastores, são esses pregadores, são líderes religiosos. Não vai entrar aquele que pratica e ama a mentira. E quando alguém fala uma mentira das Escrituras ali, está ensinando tudo errado, e você está ali aceitando, e você também está ensinando, está transmitindo, você está sendo participante, irmão. Não tem como. Então aquelas obras más dele, você passa também a ser creditado por isso. Vai cair na sua conta e será cobrado. Não tem o que fazer. E aí, quando a pessoa sai da religião, o que ela tem que fazer? E aí, irmão Everton? Fala aí um pouquinho. A pessoa ouviu isso aí agora, que é o mandamento do Messias lá, em Apocalipse 18:4, ele fala, sai dela, povo meu. Sair da onde? Das religiões. E aí, irmão, o que tem que fazer depois? Depois de sair das religiões, irmão, é óbvio, tem que entender todos os ensinamentos do Messias da forma mais natural, mas a gente pode simplificar isso de uma forma bem simples. Sim, 2 mandamentos que o Messias ele ensinou: amar ao próximo como a si mesmo e amar o Pai acima de tudo. E isso é o que está faltando no mundo, de um modo geral. Então, é onde as pessoas estão se perdendo, porque ali é onde começa a fazer a perfeita vontade do nosso Pai Celestial, a perfeita vontade dele, sem estar adorando ídolos, porque a partir do momento que você está numa religião, você está adorando ídolos, você está quebrando o mandamento de tudo quanto é forma ali. Entendeu? Então, é importante que saiam das religiões e comecem a buscar um novo nascimento interno. O que é esse nascimento interno? Que é o famoso nascer de novo, que é da água e do Espírito. Então, vocês vão ter que voltar como se fosse uma criança ali. O Messias já tinha falado sobre isso. Vai ter que esquecer toda aquela velha pessoa de vocês e começar aqui, ó, na sua mente, no seu espírito. Renovar tudo a forma de pensar. Consequentemente, você vai tirar a marca da besta, que é Jesus, e aí você começa a praticar o bem, o amor ao próximo, começa a fazer as coisas fora do sistema religioso e da forma que o nosso Pai e o nosso Messias ensina. Não é difícil, é uma coisa muito simples, mas é que, infelizmente, a maioria do mundo, a gente vê de forma escassa, está faltando isso. E as pessoas já não estão se sensibilizando, e até mesmo para que se cumprir o que está nas Escrituras, que o amor de muitos se esfriaria naquele dia. Então, as coisas estão ficando mais próximas de acontecer, consequentemente o amor vem se esfriando. Mas esses poucos que estão ouvindo, estão saindo do sistema religioso, estão sendo chamados, tem que se apegar com o Messias e com o Pai, procurar ouvir o que nós, os irmãos de modo geral, têm levado pelo mundo todo e começar a centralizar o pensamento
nas coisas que o próprio Messias e o Pai ensinou. Esquecer tudo lá de trás, começar a fazer tudo novo. Que é importante nascer de novo. E isso eu faço essa abordagem porque é importante que as pessoas elas entendam que se não deixar a velha pessoa de lado, isso pode comprometê-las lá na frente. E é onde que elas, de repente, que nem, não, de repente não precisariam passar pela morte, acabam tendo que dormir antes, ou acabam não se chegando até o local que o pai preparou para os escolhidos ali. Então, é importante que saiam definitivamente das religiões. Eu tenho também feito alguns vídeos junto com os irmãos também em relação a isso. A gente tem falado, saia das religiões, tem falado com frequência, de forma repetida. Mas é triste, porque ainda tem gente que ainda, infelizmente, irmã, ainda está dentro do sistema religioso. E é como, há uns minutos atrás, vocês abordaram. Tem gente que ainda acha que a gente é maluco, a gente que está louco, a gente que tem demoniado, a gente que perdeu a noção das coisas. E não é. Então, fica aqui o alerta de novo para todos vocês que estão ouvindo e saiam definitivamente, porque não tem muito tempo agora, não resta muito tempo. E Se não você só. tem essa informação de fato, tem que sair da religião. Não tem outro caminho. Para não ser participante. Infelizmente, quem tiver ali vai pagar o preço junto com esses líderes religiosos, o que foi implantado esse sistema maldito que deixou a mente das pessoas deturpada, fez totalmente escrava ali. Fez totalmente escrava. Não tem E outro fora, caminho. Tem que sair da religião. fora isso que você está falando das religiões aí também, até aquela questão que nós já conversamos, né? Outrora, sobre a questão que nem está escrito, né? Que o elo da perfeição é o amor. Exato. Tem que Hoje, o que está ser acontecendo? sincero. Não forçado. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso. Tem que ser sincero, não forçado. Exato. E as pessoas hoje estão abrindo mão disso, que é o quê? Vê o irmão ali passando uma necessidade, não estende a Exato. mão, julga, sabe? Não levanta, não perdoa. Não é nem só sair, né? De um tempo, nós que fomos chamados para a luz, devemos brilhar essa luz, devemos ter misericórdia, compaixão das pessoas, perdoando nós, mas perdoando as pessoas, amar o teu próximo como a ti mesmo. É amar mesmo, de verdade. Abrir mão, né, do nosso ego, das nossas vontades. Procurar fazer a vontade do Pai e do Messias assim, com gratidão no coração, de verdade, né? Então, é abandonar mesmo esses tempos e sair pelo caminho afora. Todos que aparecerem na sua vida, mas irmãos, como que eu vou falar do Messias? No seu dia a dia. No seu dia a dia. Não precisa fazer um vídeo aqui para dizer que você está falando do Messias. Até mesmo em muitas situações, irmãos, as nossas atitudes falam mais do que nossas palavras. Exato. Então, às vezes, você está muito preocupado em falar e está esquecendo de agir. Então, o agir seu, muitas das vezes, vai falar muito mais, né? Do que palavras, né? Então, assim, a gente está vendo um mundo, irmãos, onde, igual vocês estão falando, o amor. As religiões estão ensinando um interesse. Interesse. Olha, vem para cá que você vai conseguir um carro, que você vai conseguir uma casa, que você vai conseguir uma cura, que você vai conseguir ser próximo, que você vai salvar seu casamento, que é isso, que é aquilo outro. Mas espera aí, é isso que o Messias ensinou? É isso que o Messias ensinou, meus irmãos? Não foi. Bem, o Messias ainda deixa claro, a Escritura deixa claro que ganância é idolatria. Você tem sua casa, você tem seu carro, e você ainda está lutando, não que não possa ter uma vida assim, de qualidade com sua família. É isso que nós estamos falando, irmãos. Se você trabalha, tem direito, o apóstolo Paulo falou. Aquele que não trabalha, não coma. Mas se você é digno, você está trabalhando com as suas mãos, normal. Só que assim, ter além do necessário, vendo um monte de gente passando necessidade, é necessário isso mesmo? Isso não é um tipo de ganância? E ganância é o que ele fala, é idolatria. Ou acumular, né? É amor ao dinheiro. Você tem para você, ao invés de você ajudar o necessitado, ajudar alguém da sua família, ajudar o próximo, ajudar. Quem é o seu próximo? Todo mundo, irmão. Ah, não, meu próximo é só meus irmãozinhos. Não, todo mundo, irmão, todo mundo. Todas as pessoas necessitadas da face dessa terra, a quem você possa ajudar. Não transferir isso, essa responsabilidade para terceiro. É você. Estende a sua mão. Dá um abraço, dá uma palavra, ajuda financeira, não sei. Como você puder ajudar, você ajuda. Né? Que nem os irmãos estão pela primeira vez aqui estão assistindo esse vídeo. Vocês que ainda frequentam esses templos. Dá o dízimo e oferta lá. Aí você vê o necessitado ali caído na rua, passando fome, comendo lixo. E você fala, tem que dar meu dízimo, porque o dízimo eu não posso tocar, é santo.
santo, sendo que na verdade está escrito. Se fosse pegar então falar dízimo, nós teríamos que falar que é para o pobre, para a viúva e para o necessitado. E quem é o necessitado são essas pessoas? E você vai dar para o seu líder religioso, que vai construir mais templo, vai pagar a faculdade para os filhos deles, vai comprar carro de luxo, vai ter mansão, vai andar de jatinho, vai enganar um monte de gente. E você acha realmente que você está fazendo uma boa obra desse jeito? Não está. Não está assim. Detalhe, né, ô irmão? Hoje está tão descarado que eles estão fazendo vídeo falando pro pessoal, pô, vocês não estão dando mais dízimo pro povo de Deus. Tá assim agora. Tão descancarada a coisa. Apareceu um esses dias aí. Tava dentro do condomínio de luxo, mansão, e tava falando mal das ovelhinhas lá do tempo dele, né? Que não tava dando dízimo. E ele dentro num local ali, só coisa chique, só coisa de luxo. Sei lá, devia ter lavado. Aliás, falam da Agenda 2030 e ainda tentam sugar o povo, mas o povo gosta de ser enganado. Tem gente que ainda gosta disso. Por que eles estão falando que é normal, Marquinha da besta? Porque senão, como que ele vai arrecadar? Exatamente. Tem que continuar arrecadando, né? Tem que continuar arrecadando. Esses caras são cães gulosos mesmo. Eles nunca se fartam. Nunca se fartam. Exato. Eles vão ficar até o último momento, pode ter certeza. A besta vai aparecer, eles vão colocar, vão induzir muitos, vão ficar até o final ali, ó. Deixa eles, porque no final eles vão ter uma visitinha. Porque se eles estão pensando que vai ficar tudo bem, eles estão enganados. Muitos líderes religiosos, meus irmãos, vão receber uma visitinha nos últimos dias. E aquele negócio, né? Logo mais a mãe devora a filha, né? Pois é. Logo. Pois Deus está guardadinho ali. É porque assim, meus irmãos, não sei se vocês sabem, né? Mas assim, só para os irmãos poderem entender. Existe a mãe, que é a igreja católica. Existe a filha, que é a igreja evangélica maçônica gospel. A gente fala assim, que é para vocês entenderem com clareza o que acontece, tá? Então, existe a mãe, existe a filha. E existe o marido, que é Israel, né? É lá do judaísmo e tal. Então, existe o marido, que é do judaísmo. A mãe, que é da igreja católica. E a filha. Então, a filha, ela surgiu da mãe. Se você entrar numa igreja católica e você olhar para ela, você vai ver que é o mesmo sistema quando você entra numa igreja evangélica. Tem lá o templo, tem lá o altar, né? Porque os líderes, eles têm que ficar bem acima do povo. Eles falam do Messias, né? Eles usam lá Jesus, mas eles não fazem igual, não. Eles querem ficar acima do povo. Então, eles ficam lá em cima do pedestal, no altar. Como se fosse literalmente um ídolo. É uma estrela, né? Uma estrela, né? Ele precisa se destacar no meio do povo. Eles gostam de ser um popstar. Então, o que vai acontecer? A profecia em Apocalipse fala que nos últimos dias, a mãe vai comer a filha. E vai comer no fogo, não. Ela vai vir atrás e requerer tudo que é dela. Ou você acha que o seu líder religioso que pega a Bíblia, usa o livro Bíblia, né? Ele usa, ele prega, ele usa lá o sistema lá da mãe, né? Copia tudo da mãe. Tudo da mãe. Né? Enquanto a Igreja Católica ensina o povo a adorar a imagem, eles ensinam o povo a adorar o nome. É Jesus Cristo. Então vai chegar uma hora que a mãe vai requerer da filha tudo aquilo que eles estão usando. Né? Agora, aqui dentro da Bíblia, tem a verdade do nosso Pai do nosso Messias? Tem. Mas também tem muita mentira, porque isso aqui não desceu pronto do céu, meus irmãos. Isso aqui não desceu pronto do céu. Entende? Isso daqui, eles ajuntaram mentira com a verdade. Misturou para ficar morno e deu pro povo. E agora? E se não fosse o Espírito do nosso Pai para nos ajudar, meus irmãos, e os nossos irmãos virem aqui na terra para nos ajudar, nós estaríamos lascados. Todos, não ia sobrar um para contar a história. Até porque, né, o Antigo Testamento, meus irmãos, vamos pôr que 90% dele está corrompido. Pegou a verdade e misturou com um monte de engano ali, um monte de mentiras, né? E aí você vai para o Novo, também fermenta ali dos fariseus, que são os líderes religiosos da época do Messias. De lá para cá não mudou nada. Só mudou nomes, né? Hoje nós temos nome de tudo aí, de eclesia. Tudo é nome.
Só E sem que, contar, né, irmão, que lá o pessoal lê a Bíblia, mas a maioria ainda não se deu conta. Os primeiros livros são a Torá. Ali tem judaísmo ali. E o povo fala, não, porque eu sou evangélico, eu sou isso, aquilo, mas Pois não é. entendeu ainda. Está os misturado próprios, esquerdo com a verdade ali, não conseguiu olha lá, compreender. o pessoal que segue os tempos, os líderes religiosos, falam que o povo escolhido é o povo de Israel. Beleza. Aí você pega aqui, ó, a Bíblia, que todo mundo tem. Todo mundo tem. Aí vai falar dos 5 primeiros livros aqui. Torá. Torá o quê? Nem eles observam isso, nem os judeus observam isso. Eles lêem o Talmud, e acho que é Talmud e Midrash, mas eles não veem nem isso aqui. Ó. Para eles até, acho que eles dão risada às vezes aqui, porque nem eles leem isso aqui, pra falar a verdade. Isso aqui é piada. Porque ali você vê, se você pegar aqui, ó, você pega o Antigo Testamento, é que nem eu costumo dizer, pegou, dobrou, vai sair sangue. Vai sair sangue. Exato. Porque só fala de morte. Só fala de um suposto Deus, que não é o nosso pai, obviamente. Manda matar tudo. Ele fez isso o quê? Mata. Fez o quê? Mata. Tudo mata. Mata, mata, mata. Tudo mata. O tempo todo é matança do início ao fim. De criança a idoso, né? Fora invadir lá a terra de gente que já habitava e falar, não, Deus me deu, Senhor dos Exércitos, eu vou lá e ó, mete invadir. E ainda pior. Ainda pior. Mata a criança ali, bebezinho de peito. Ou vocês acham que era com o quê, irmãos? Ó, foi, machado. E é engraçado, irmão, aqui levando em consideração que os templos religiosos falam muito desses falsos profetas aí. Eles falam não só da Agenda 2030, agora recentemente começou a falar, mas também eles abordam muito os falsos, mas eles não falam os ensinamentos do Messias da forma certa. Verdade. Moisés, né? Direto. É só a lei de Moisés que eles costumam falar, se observar. É sempre assim. Eliseu, né? Que eles gostam também de falar Eliseu. Vai lá, sobe calvo. Sabe por que era calva? Também sobe calvo. Aí mandou matar lá. Mandou matar, meu. Umas coisas absurdas. É isso mesmo. Mas isso daí que a gente está falando, irmãos, é para vocês poderem analisar. Olha, vocês querem usar a peneira? Então tá bom, irmã Vanessa. Como que a gente vai saber, então, para separar o joio do trigo? A verdade da mentira dentro da Bíblia. Irmão, é só usar os 10 mandamentos do nosso Pai. Simples. Olha como é simples. O nosso Pai, quando envia os nossos irmãos aqui para a Terra, por exemplo, o Messias foi um grande exemplo. O Messias não matou, não roubou, não destruiu, não colocou um irmão contra o outro. Nosso Messias não fez isso, meus irmãos. Ele foi o maior exemplo. Agora, quem você prefere obedecer? Moisés? Elias? Ou o Messias? O Messias é o nosso grande exemplo. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Ele não matou ninguém. O restante... Detalhe, né? O Messias foi... você vê que ele é tão... Ele tinha uns momentos ali que você dá para ver que ele dá uma chicotada ali nos mestres da lei. Mas você vê que tem um momento que, assim, ele mesmo apontando, chamando de raça de víbora, chegou um momento que ele falou para esses mestres da lei, saduceus, fariseus, ele falou, quem vai acusar vocês é Moisés. Você vê que nem ele se privou disso. E ele falou, não sou eu, é Moisés. Então, assim, tá muito na cara. Tá muito na cara a coisa. Então, só não entende que não quer. Tá fácil. Então, irmãos, olha, assim, infelizmente, esse sistema religioso que se espalhou pelos 4 cantos da Terra, que é o câncer da humanidade. Talvez você que está ouvindo a gente hoje, você está falando assim, não, esse povo aí é louco. Ele está falando contra o meu líder religioso, contra a minha congregação. Ou contra meu Jesus. Ou contra Jesus Cristo. Que absurdo. Que ela está blasfemando, igual a gente já cansou de ouvir aqui, que a gente cansou de blasfemar Jesus Cristo. Não, meus irmãos, vocês estão redondamente enganados. Se vocês pararem um pouquinho para analisar o que nós estamos falando aqui hoje, vocês vão perceber quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é, como diz o irmão Robert, já tá flor do boticário aí, não. Jesus Cristo, irmãos, foi um personagem criado por Roma, é um anjo caído que se transforma em anjo de luz. Ele roubou a história do Messias. O Messias existiu, foi Emanuel. Realmente, mataram, assassinaram o nosso Messias. Porém, ele ressuscitou. Ele não está morto, não. Ele ressuscitou, meus irmãos. O Messias, Emanuel, quando esteve aqui. Agora, esse Jesus Cristo aí,
que muitos estão adorando o nome, estão adorando a imagem, estão fazendo loucuras, né? Porque agora tem até passeata, agora tem até esse negócio aí do movimento aí, a marcha para Jesus. Isso, meus irmãos, isso daí é para vocês pararem e raciocinarem. Olha só, quem está seguindo Jesus, você já percebeu? Que eles falam assim, nossa, ai, falar de Jesus é perseguição. Perseguição? Pois o que eu estou mais vendo é os irmãos todos se unirem de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ah, falou que é Jesus Cristo, vamos contratar. Falou que é Jesus Cristo, até na política, tem até a bancada evangélica. Ah, irmãos, por favor. Estávamos até conversando um tempo atrás, né? Que eu falei, vamos pôr aí uns 15, quase, um pouco 15 anos atrás, irmão. 15 anos atrás, uns 15, quase 20 anos atrás, de 15 a 20 anos. Quando eu ouvia falar de Jesus Cristo, nessa época falavam, né? Que ia ter perseguição e tudo mais. Eu achava que as igrejas iam fechar, iam perseguir os templos, as pessoas não iam poder mais congregar. Na verdade, aconteceu exatamente ao contrário. Ao contrário, você anda aqui na rua aqui onde eu moro, a cada 3 metros tem um templo religioso. Não só tem um templo que hoje vocês estão vendo aí nas mídias, TikTok, o Quai, enfim, Instagram e todos os outros aí, é que eu não vou usar nomes aqui, né? Mas estão abrindo até templos aí de muitos outros tipos de fé. Estão misturando tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O Robert tinha avisado. Verdade. Os homens, vocês vão entender o que eu estou falando. E vocês não sabem, não pode procurar. Estão tatuando aí, ó. Todos eles estão tatuando aí a estrela de Azazel. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Estão ficando eles. E essa depois a gente vai até deixar um detalhezinho aqui, né, irmão? Vamos falar a respeito disso aí. O irmão Robert tinha feito um videozinho lá atrás. Depois a gente pode deixar aqui, deixa na descrição aí para os irmãos verem. Mas depois ver a tradução aí. Eles vão entender quem que é a estrelinha. Quem que é a estrelinha. Inclusive, né, essa estrelinha aí, que nem a irmã tinha falado aqui, igreja maçônica gosta. Por que nós falamos maçônica? Aqui no Brasil, por exemplo, irmão, já falei no outro vídeo e repito. A primeira igreja que foi aberta aqui foi dentro de um templo maçônico. Por isso que é maçônico. Maçonaria. Os irmãos que sabem, os que não sabem, buscam sobre isso. Nós não estamos aqui para desvendar sobre maçonaria e falar de maçonaria, não. Estamos aqui para falar a verdade para vocês. Foi lá. Isso é documentado. Tem aí, qualquer um pode buscar. Busca na internet, vocês vão ver. Primeira igreja pedra, que eles falam que é igreja, porque na verdade não existe essa igreja de pedra, né? Que é a igreja evangélica, foi aqui no Brasil, dentro de uma loja maçônica. E tem um ser lá, que é um serzinho, que tem a cabeça de bode, né? Que muitos conhecem aí como Bafomé. Vocês podem buscar aí no navegador de vocês vão ver. Estrelinha de Azazel. Quem é mais antigo sabe o que nós estamos te falando. Os homens estão tudo tatuando aí. E esses homens que tatuam, que eu estou falando para não falar de uma outra forma aqui, para não gerar problema, e vocês vão entender. Tá, vou tentar mostrar aqui para os irmãos, para quem não sabe qual que é a imagem, você está dando para ver, tá, irmãos? Tá mostrando nítido. Tá nítido. Ó, essa é a imagem que eles utilizam na maçonaria. Mas essa imagem aqui, meus irmãos, tem um porquê. Aqui não dá para ver direito, mas se vocês buscarem, ó, Bafomé, vocês vão ver que tem seios. E detalhe, irmã, se você observar essa imagem de Bafomé, amor, é igual a imagem de Jesus, a mesma coisa. A mesma posição que Jesus mesma Cristo. Posição. Aparece, né? Exatamente, ó. A mesma posição que Jesus Cristo fica lá na igreja católica da imagem, né? Então, irmãos, assim, ó, pesquisem, sabe? A gente não está aqui para levar nenhum engano para vocês. Porque nós um dia foi enganado. Foi enganado. Nós fomos enganados. Mas um dia a gente ouviu alguém vindo aqui e falando, olha, tá vendo ali? Vai por ali. Ali, por exemplo, tem passo verdejante. Vai lá, vai lá. O que a gente fez? A gente falou assim, não, ele é louco. Não vou não. A gente falou, não, peraí. O que ele tá falando faz um sentido. Peraí. Vamos analisar. Tem gente que tem até medo. Nós fala assim, lê lá. Não vou ler não. Mas você sabe, irmão, inclusive esses dias, que eu fui falar com uma pessoa, que inclusive é de outro país, não é nem daqui do Brasil. Eu fui falar, a resposta foi simples, bem direta, ó. Olha, eu sei que tem alguma coisa acontecendo, mas eu não quero saber a verdade, que eu tenho medo. Eu falei, peraí,
Mas é para alertar você e sua família que eu estou falando. Mas fica no seu tempo. Eu falei, se você quiser, eu te envio as coisas, os detalhes. Eu não forcei. Obviamente que eu deixei no tempo da pessoa. Mas a pessoa confessou para mim que estava com medo de ouvir a verdade, mas sabia que tinha alguma coisa. Pois é, pois é. Então, meus irmãos, é simples. A verdade está aí para todo mundo. Tá? O legal é o seguinte, né? Por mais que estão sendo abertos, vamos dizer, a porta aí do fim dos infernos para todo mundo entrar, porque a perdição está dentro dessas igrejas. A porta larga, que ele fala lá, para sair, para não entrar por essas portas, é justamente o tempo. É enorme. Entra de lavada, entra todo mundo ali. Mas o Messias chama para fora, porque é lá que está a perdição. Ele fala, sai desses templos de pedra aí que fala que é igreja. Isso não é a igreja. O Messias é o cabeça e nós somos, né, o corpo. Somos a igreja dele. E ele governa tudo isso. Não é esse templo de pedra. E é igual, para você ver, né? As pessoas pegam um videozinho lá de fora e falam assim, tá vendo? Matou porque ele estava falando de Jesus. Não é não, irmãos. É briga de religião contra religião. Exatamente. Tá? Não esqueçam disso. Uma coisa é você falar do Messias. De fato, do Messias e o que ele veio ensinar. Que é amor ao próximo, né? Não matar, não roubar. Amor ao próximo e amor ao Pai. Simples assim, irmãos. Outra coisa é você começar a falar de outras religiões. Aí o pau quebra mesmo, porque a religião quem criou? Não foi os anjos caídos? Agora as pessoas estão falando que estão sendo perseguidas porque estão falando de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo está dando carro, está dando casa, está curando, está fazendo um monte de coisa. Os líderes são... Que perseguição é essa? São os primeiros, né? A se beneficiar disso. Tem tudo de luxo. É que tem gente que não se ligou. E quando fala em nome de Jesus, você está falando para o maioral dos demônios ali da ordem menorzinha. Aí acontece falso milagre, eles saem, voltam. Ó, maioral. Não perceberam ainda, que é a enganação. É um teatrinho. Os pequenininhos vão obedecer, né? Vão obedecer. Se a besta tá mandando, opa. Pois é. E aí, por isso... Tem que ter o cabeça, né? Tem que ter o cabeça ali. Tem que ter o cabeça. E o Messias fala sobre isso, que naquele grande dia, as pessoas iriam falar assim, ó, mas em teu nome curávamos, fazíamos sinais e prodígios, expulsávamos demônios. Aí o Messias vai lá e fala assim, mas eu não conheço vocês. Não conheço. Quem são vocês? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Eu não tenho parte com vocês. Por que será, irmãos? Vocês já pararam para pensar essa passagem? O irmão aí falou de expulsar, né? Através do nome de Jesus, que eles têm que sair. Tem um famoso aí da mídia aí, né? Que eu não vou falar o nome aqui, mas os irmãos devem saber, ou os que estão chegando vai entender. Até abriu agora recentemente um templo aí. Ele mesmo falou, né? Sobre isso, né? Exato. Ai, cara, quando chama Jesus, ele é o maioral. Ele sabe, ele falou claramente. E ele fala assim, ó, e ainda estou usando esse nome para fazer dinheiro. É assim que ele fala no vídeo. Exatamente. Fala bem claro. Só não vê quem não quer, tá sendo esfregado na cara. Tá sendo esfregado na cara. Nós tínhamos uma passagem, né, irmão, que nós íamos até comentar aqui, que é que o irmão Robert já tinha falado lá no início, lá sobre o carnaval, o bacanal que eles fizeram, ó, o primeiro carnaval aí, sobre os caídos. Talvez alguns irmãos tenham dúvida, mas para ficar claro a partir de hoje, que eles, irmãos, os caídos, se reúnem, fazem o bacanalzinho deles, fica o parceirinho deles, né? Eles gostam disso, eles gostam de uma zoada legal. E tá nas escrituras, né? Ali vocês vão ver ali que tem falando de um ser mitológico que é chamado de sátiro, né? E esse ser mitológico é uma mistura de corpo de homem com cabeça de bode, que é essa figura aqui, essa iconografia que acabamos de mostrar, Bafomé. É um modelo, né? Puder ler para nós aí essa passagem de hoje para todos aqui. Aqui para ficar fácil dos irmãos que estão assistindo o vídeo aqui acompanhar, eu vou ler 2 versículos, porém, para ir direto ao ponto, porém, depois vocês podem ler todo o capítulo inteiro. Lá no livro de Isaías 34. Eu vou pegar aqui a partir do versículo 14 para ler para vocês, e o 16. Diz o seguinte aqui no versículo 14. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro chamará o seu companheiro, e Lilith pousará ali. Ou seja, quem que é o sátiro? Lilith, Azazel,
O irmão Robert tinha feito um vídeo lá atrás também, ele falou sobre quem é a Lilith também. Já para desmistificar essas conversas sobre isso. Que é o próprio Azazel. Foi o primeiro Ele carnaval. contou até mais carinho, inclusive, lá no vídeo. Tem um vídeo dele bem antigo já falando sobre isso. A gente só está enfatizando aqui. E diz o seguinte: e Lilith pousará ali, e ele achará lugar de repouso para si. Aí no versículo 16 diz o seguinte, ó. Busca, é só ler uma observação aqui para os irmãos, que eu estou lendo uma tradução, mas tem tradução, outras traduções também que podem, de repente, facilitar o entendimento. Não está difícil de entender, mas pode mudar um pouquinho. Aqui no versículo 16 diz assim: buscar no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro. Olha aí, ó, os parceirinhos. Aí. Já dá para entender aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Entendeu, né, o parceiro? Dele que ordenou, e o seu espírito, quem ajuntou? O Israel ajuntou ali. Teve o Azazel, os outros anjos caídos ali, aí fez a festinha ali, o carnavalzinho deles ali. Então aqui em Isaías 34 está muito explícito. Está fácil de saber qual é a pegada deles ali, desses anjos caídos. O que eles gostam. Então... Tinha alguns irmãos aí que talvez ficaram com dúvida se realmente existiu isso que o Robert Morris havia falado pra gente, né, para todos os irmãos. Tá aí, ó. Tem nas escrituras. Lilith, que o Robert já tinha explicado, é Azazel. Que é um anjo caído. Exato. Que é esse anjo caído aí, que é a besta, né? Eles fizeram lá no início lá, aquele bacanal deles lá, aquela orgiazinha deles lá. Tá aí, ó. Tá nas escrituras, assim. O que eles tentaram é camuflar muita coisa sobre Azazel, né? Mas tem essa passagem aí que você acabou de citar. Então não vai ser privado, não. Tem um parceirinho deles ali, né? Aí eles fazem a surubinha deles ali, que eles gostam. E tem um detalhe, né, irmão? Que a gente estava comentando esses dias atrás. Tem até aquela música que o irmão Robert colocou de fundo no vídeo que ele fez lá atrás. Sim. It's Rain the Man. Se vocês procurarem, a gente pode deixar na descrição para vocês depois aqui, os irmãos que estão vendo o vídeo, só para vocês verem a tradução, o que fala na letra. Ali fala muito claro ali, a da festinha. Fala de anjo caído, é só vocês lerem. A gente vai deixar aqui depois também para vocês a conversa, só para curiosidade, para vocês verem. Como que é entrega, até por meio de música e outras coisas, você vê que está por trás disso, os caídos ali, querendo se mostrar de alguma forma, né? Não é à toa que o mundo, irmãos, vocês vão entender, eu vou dar um exemplo. Não é à toa que o mundo está se tornando rosa, né? Porque assim, lá atrás, quando Adão e Eva foi seduzido, vamos dizer assim, né? Os anjos caídos seduziram lá Adão, não conseguiu, aí ele foi na Eva para poder, através de Eva, puxar Adão, né? Quando houve isso, meus irmãos, houve uma festa nessa terra, uma festa dos anjos caídos. E é conhecido, vocês conhecem como carnaval, mas o primeiro carnaval que existe na face da terra foi feito pelos anjos caídos, meus irmãos. Mesmo Adão, porque Adão e Eva, meus irmãos, eles se arrependeram. Porque qual foi o pecado deles? A desobediência. Não é o fato de você pegar uma fruta, comer, enfim, foi desobediência. Legal, esse foi o pecado legal deles. Até no final, irmão, nós vamos colocar aqui esse vídeo aí do irmão Robert falando aí. É importante. Bom que os irmãos estão acompanhando depois, assistam esse vídeo também. Vocês vão entender o que nós estamos falando. Esse que o irmão Everton acabou de ler aí, e nós estamos comentando. Foi essa festa deles, né? Então, meus irmãos, assim, o mundo está se tornando rosa, mas tem um porquê. Tem um porquê. A gente fala assim, mas é porque, assim, irmãos, tudo começou lá atrás. Né? Lá atrás. Quando eles fizeram essa imagem que a gente mostrou para vocês, foi dessa festa. Eles matavam os animais e se vestiam com esses animais. Porque anjos, irmãos, não tem sexo. Não tem sexo. Mas eles arrumaram uma maneira bem macabra. Né? Uma forma de representar, né, irmã? Uma coisa bem assim, asquerosa. Pra bem nojento mesmo. Né? Fazer aquela festa. E isso, irmãos, tem até hoje. Tem muitas reuniões secretas que rolam muito isso, irmãos. Mas rituais, né? Pois é. Rituais de crianças, rituais, enfim.
Tem coisas absurdas, irmãos, que eles ensinaram lá atrás. Né? Então, assim, isso que a gente leu aqui para vocês é para que vocês tenham uma noção que realmente, aqui nessa tradução aqui, que eu vou ler para vocês, está falando assim, ó. Olha que interessante, Everton, ó. Os gatos do mato e outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros. E ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Olha isso. O Azazel, né? A bruxa do deserto, na verdade, é a Azazel ali. Eu falo do bode expiatório, tem... Assim, eles trocam ali aos chamado de Lilith, Azazel, bode expiatório, o demônio do deserto, e ali é um pouquinho... Bruxa, né? A bruxa que fala ali. Bruxa. Mas é o Sátiro, né? Sátiro foi a entrega. Foi o chave. Que tá falando dela. Que é o Sátiro, ele tá relacionado ao teatro. Então é por isso que eles fazem essa representação com metade homem e metade animal. É como se fosse um teatro. Então eles... E ali... tem até um hino um pouquinho mais a fundo quando eles falam disso, dentro daquelas... dessas representações teatrais, quando envolvem também não só a forma de vestimenta, a forma de se mostrar ali um pro outro com o seu par, mas também da bebedeira também exagerada ali, comemorando dessa forma. Sim. Então tem uma ligação ali, uma coisa com a outra ali. Então, porque quando fala assim, ó, quando a gente falou para vocês que existe o marido, representa, né? Vamos dizer assim, representa Israel, que é Satanás, meus irmãos. A mulher é Azazel, né? Que representa ali a Igreja Católica. E o filho, que é o falso profeta Ismael, né? Então, assim, você vê que até Apocalipse se refere a esse anjo caído como mulher. Por quê? Porque ele é um anjo, irmãos, mas ele se veste de mulher, entende? Ele se veste de mulher, ele... Enfim, não, em Apocalipse fala que ela diz que ela olha para o céu e ela fala assim, ó, viúva eu não sou. Olha o que ela fala, acho que até tá aqui, ó. Façam que ela sofra tanto tormento e aflição. Deixa eu ver se é essa passagem aqui. Aí, detalhe também, né? Só aproveitando quando você vê. Irmãos, e mais, por que é uma besta, né? Por que é chamado de besta? Devido a essa festa que houve lá no início, que o nosso irmão Howard falou. Foi lá, ó, cortou a cabeça de bode, colocou uma cobra ali na cintura, se fez uma besta mesmo. Literalmente uma besta. Né? Uma coisa assim, bizarra. E que não deixa de ser bizarro hoje. Que é o que ela falou, do mundo está se tornando rosa, os que eram homens estão com a estrelinha. Vocês tá ficando bizarro? Tá ficando estranho? Ó, aqui em Apocalipse 18, 7, em diante fala assim, ó, no seu coração ela se vangloriava, ela, não tá falando ele, irmão, tá falando ela, olha só. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei aflição. Só que aí vem a profecia e fala assim, por isso, em um só dia, as pragas delas alcançarão. Morte, tristeza, fome, será consumida pelo fogo. É o que está falando aqui a profecia, irmãos. Você vê como que as coisas batem. Vocês estão percebendo, irmãos, como que as coisas batem? Esse anjo caído, ele é a deusa da guerra, vamos dizer assim. O deus da guerra. Esse anjo caído, ele é muito inteligente. Ele é diferente de Satanás, de Israel. Vocês conhecem como Satanás, mas seu verdadeiro nome é Israel. Israel, ele vai mais pela força. Azazel, ele usa mais a inteligência. Então, ele vai comendo pela beiradinha. Com toda a paciência e calma, sabe? Ele é um anjo assim, irmãos. O pior anjo que tem. Não é à toa que ele conseguiu que, eu vou dizer, quase o mundo inteiro. Não foi todos os países, mas praticamente todos os países adoram ele, né? Todos. De tão inteligente que ele é. Vocês não perceberam uma coisa esquisita? Que todos os presidentes, praticamente, vão lá no Vaticano beijar a mão de quem? Da marionete dele. Porque os líderes ali, que muitos chamam de Papa, né? Esses líderes são tudo são marionete dele. Ele ainda não deu a cara dele. Mas esses daí são tudo marionete dele. E até que nós estávamos falando, né? Logo, uns anos atrás,
né? Deu aquele boom falando que ia vir a besta, né? O oitavo rei. E aí muitos irmãos que esperavam, né? Nós também, todos. E aí acabou se deparando que houve essa grande farsa, né? E não veio. E o que aconteceu com muitos irmãos? Muitos acabaram que se precipitaram, não tiveram calma e paciência para analisar as escrituras, porque a profecia estava perfeita, irmãos. Só que assim, às vezes, por isso que é muito importante os irmãos analisar com calma. Por quê? Porque na época, muitos irmãos não tinham entendido que são 7 reis. 5 já caiu. Um existe, o outro ainda não veio, mas quando vier, durará pouco tempo. A farsa, irmãos, foi feita no meio desses 7. A farsa foi feita no meio desses 7. Só que os irmãos não perceberam. Só que agora, irmãos, agora que os irmãos já estão um tempo aí, já analisaram, os irmãos já estão no caminho, né? Que já entenderam a verdade, já estão aí, estão até compartilhando pão aí nos 4 cantos da terra. Os irmãos já entenderam o que aconteceu. Então agora, meus irmãos, não tem para onde ele correr. Não tem para onde escapar. Ó, o reloginho tá tic-tac, tic-tac, tic-tac. Falta pouco, irmãos. Falta muito, não. E aí? Vai chegar uma hora que ela vai ter que assumir o trono dela. Vai ter que dar as caras. E vocês acham que... eles, os 500 milhões de anjos caídos, lembra a pedra da Geórgia? Então, os 500 milhões de anjos caídos, vocês acham que eles não estão com medo? Inclusive até estranho, né? Tava até comentando esses dias, né? As pedras da Geórgia lá, depois que... Até o irmão Robert também gravou lá, teve muitas pessoas que gravaram lá, mas o irmão Robert gravou, mostrou, falou dos 500 milhões de anjos ali, caíram, tudo. Aí tá tudo destruído agora, não tem mais esse monumento lá. Pois é. Foram tudo destruído, falaram que jogaram uma bomba lá, destruído e tal. Será mesmo? Tiraram tudo de lá. Desapareceu, não tem mais nada lá agora. Ficou por anos. Agora não tem mais. Estranho isso, né? Pois é. Então, irmãos, ó, uma coisa interessante, que assim, o Messias, ele dá uma dica pra gente. Ele fala assim, ó, quando vocês verem a abominação da desolação se assentar no lugar onde não deve estar, os que estiverem na cidade, fuja para os montes. Olha só, você lê na sua Bíblia, vai estar escrito Judeia. Os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Primeiro, essa Judeia foi adulterada. Não existe letra J no original, nem grego, nem aramaico, nem essa língua satânica hebraica, né? Então, assim, não existe a letra J nessas línguas. Então, da onde surgiu a Judeia? Da onde? Não tem. Como, da onde surgiu Jesus? Da mesma forma que da onde surgiu Jesus. Ah, mas e João, Judas? Também, irmãos. A J não existiu. Não existiu, não existe. A gente fala para poder entender, mas peraí. Aramaico nem hebraico, não tem até hoje. O nome do Messias a gente bate, irmãos. Por quê? Porque é o nome, Jesus Cristo é o nome da besta. Por isso que a gente está batendo. E olha só, a profecia está tão perfeita, irmãos, que ela vai enganar meio mundo. Olha a terra. Quando ele vir, irmãos, a terra vai se maravilhar. Ele vai preparar algo grande, irmãos. Grande. Onde vocês que estão ouvindo agora, é tempo de vocês analisar. Vocês estão ouvindo a gente falar aqui toda hora de Robert, do irmão Robert? Pesquisa lá, Robert Smith 3502 no YouTube. Assiste os vídeos, porque ali está bem resumido. Está bem resumido, uma forma... Ali tem um mapa, irmãos. Pensa no mapa. Ali tem um mapa. Tudo que está para acontecer. Exatamente. Então, se alimenta, aproveita. É de graça, não precisa pagar um centavo. Vai lá no YouTube. Analisa. Se prepara. Prepare. Na hora, irmãos. E a gente está aqui porque a gente sabe que se você está ouvindo, é porque de alguma maneira o Pai quis que você ouvisse nesse momento. Então não joga essa oportunidade fora, meus irmãos. Abrace, analise. Da mesma forma que você tem que analisar o que o seu líder religioso te passa. Ou você vai lá igual um cego tapado, vai lá, ouve e tá tudo bem. Você não analisa? Você não se questiona? Você não pergunta? Porque o Messias falou para analisar as escrituras. Então, meus irmãos, ó, tá chegando a hora. E se você não aproveitar esse tempinho que ainda resta, pode ser que você fique na grande tribulação. E vai ser muito difícil. E aí vai ser muito difícil, meus irmãos. Vocês que ainda estão dentro de um tempo, não para os irmãos antigos,
vai ser muito difícil. Ficar aqui na grande tribulação, a probabilidade de você ser pego e eles judiarem de você de uma maneira terrível é muito grande. E aí, se você não está tendo força agora para negar tudo isso que não é do nosso Pai, você acha que você vai ter força naquele dia? Dificilmente. Porque não vai ser uma perseguiçãozinha. Vai passar fome, sede, não vai ter onde morar. No dia e noite você vai ser perseguido. Você não vai ter onde dormir, onde reclinar sua cabeça. Frio, chuva. Fora coisas piores, que eles vão abusar dos homens, vão abusar das mulheres, vão judiar, não vai ser nada fácil. Então, assim, a hora de buscar o Pai, buscar o conhecimento é agora. Todos nós aqui, irmãos, um dia estivemos do seu lado também. O que era o seu lado? Está dentro de um templo, frequentando. Também fomos enganados. Também acreditávamos que Jesus era o Salvador. E pagamos um preço alto, sem entender que andar com o Pai e com o Messias é a coisa mais simples que tem, irmãos. Sim. Então, tudo isso também passamos, então. Né? Fomos humilhados. Humilhado por todos. As pessoas se afastam, as pessoas não querem mais conversar com vocês, as pessoas chamam de louco, endemoniado, está blasfemando. Eles arrumam. Mas a única coisa que eles não vê, e que a Escritura fala, é produzir fruto de arrependimento. E nós estávamos produzindo fruto de arrependimento fora dos templos. E eles lá dentro fazendo um monte de atrocidade. E aí nós perguntamos, peraí, fora aquela questão, né, que você falei. Aí fala assim, mas eu não leio a Escritura, eu não sei o que está escrito. Como que nós que está fora consegue saber o que está escrito? É estranho. Mas por quê? É dependência, né, irmão? É a dependência de ter um líder falando ali. E aí, para piorar mais ainda, falam que, assim, que a gente tem o Espírito Santo, a gente é ungido, a gente é não sei o que lá. Então, isso faz com que as pessoas se diminuam e entendam que elas não conseguem compreender o que, na verdade, não é uma verdade. Porque se pararem para examinar a Escritura, conseguem entender. Qualquer um, né? Porque está escrito. Que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito do nosso Pai. Ele que convence. Se é ele que convence, não é o líder religioso. Não é eu, não é você, não é ninguém. É o próprio Messias, é o próprio Espírito do Pai. Fala com a gente. Né? Então, é só estar aberto, é só ter vontade de conhecer. Ler, ver os vídeos. Hoje temos acesso a tudo. Né? As pessoas às vezes gastam 1 hora, 2 horas aí, fica rodando lá, ó, Instagram, TikTok, rachando ali, vendo até coisa que não presta ali. Por que não vai lá? Tira um tempo, lê as Escrituras. Bom, e é importante, irmão, ressaltar aqui que é bom mesmo, para que todos que estão ouvindo aqui, que ainda não se chegaram na verdade, principalmente, se preparem, porque o tempo realmente está curto. Para que não tenha que ficar aí na tribulação e correr atrás do azeite, que vai ser difícil. Porque além de correr atrás do azeite, ainda vai ter que partilhar esse azeite com outras pessoas de última hora. Vai ser bem complicado isso. Então é bom não deixar para a última hora. Vamos se atentar a isso, como a irmã Vanessa falou, já enfatizando a questão de sair dos templos, saia dos templos, busque enquanto é tempo de achar, que depois vai ficar bem complicado. Vai ficar bem complicado. Muitos deles, né, que fazem ainda parte do sistema, eles ficam com medo porque os líderes deles falam o seguinte: não deixei as vossas congregações, como é o costume de muitos. Meus irmãos, pega essa passagem, esse capítulo que diz isso, o seu líder religioso ensina isso para você, pega essa passagem e lê ela, lê, do começo ao fim. Vocês vão entender o que Paulo está falando ali, irmãos. Ele não está falando de um templo. Ele não está falando de um templo. E nem tem como ser, né? Porque lá em Atos deixa bem claro que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homem, nem se serve do homem como se necessitasse de alguma coisa, mas ele mesmo que dá vida, a respiração e tudo mais. Se o Pai não habita em templos feitos por mãos de homem, que congregação que é essa que é feita de templos de pedra? E não fala mais? Não fala onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali ele não estaria? O que nós estamos fazendo aqui hoje? E vocês que estão aí do outro lado assistindo? Então, irmãos, vocês entenderam? Então, assim, analise tudo que os seus líderes religiosos falam para vocês. O Messias falou que nós não temos mestres, que nós somos todos irmãos. Ele falou, exatamente, ele falou assim, não chamei ninguém na terra de pai, de mestre, essas coisas tudo todas. isso aí. Ele fala para não fazer isso. E ele isso. fala lá que nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Só isso.
E aí você com medo, né? Medo de ir para o inferno, medo de perder sua salvação, medo de ser rejeitado pelos seus irmãos, medo de perder o seu cargo na igreja, né? Medo de tudo isso, você com medo, você realmente, se você seguir ele, você vai ficar sem essa salvação. As coisas do nosso Pai, do nosso Messias, é mais simples do que falam. É amar o Pai acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E pior que Pronto. hoje em dia que esse circo aí, o que eles estão fazendo? É igual tem um vídeo aí, vocês podem buscar aí um pastor que de ceia, ele se corta, bebe sangue verdadeiro. Ele bebe sangue do outro. É isso, cara. Bebe sangue. O outro que vai, ele assopra, aí o outro vai, cai lá e começa a debater, aquela coisa de louco. O que é isso, cara? Ó, faz assim, pega o Messias e pega o seu líder religioso. Para dar um exemplo aqui, né, irmão? Pega o Messias e pega o seu líder religioso. E começa a comparar o que o Messias fez e o que o seu líder religioso está fazendo. O que o Messias pediu e o que o seu líder religioso está pedindo. O Messias fala para você orar em secreto. O seu líder religioso já ora em voz alta e pede para todo mundo orar em voz alta, gritando lá dentro e ainda bater palma. O Messias fala o juntamento solene, né? O Messias fala, ó, não useis de vãs repetições. E o que eles fazem dentro dos templos? Fica toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. É a corrente. Repetindo. Segunda, sexta, sábado, domingo. Tem que buscar o Espírito Santo, né? Eles falam, mas é engraçado. O Messias falou, quando você for orar, não fazer como os hipócritas, fariseus, que ficam orando nas praças, na sinagoga, nos templos. Vai no teu quarto e você vai orar em secreto com teu pai, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Aí você obedece o pastor, mas o verdadeiro pastor é o Messias. E ele fala para ir pro seu quarto, não ser, hipócrita. Hipócrita. Que gosta de orar nas praças, de pé. Por quê? Ser visto pelos homens. Você acha que o pai gosta disso? Ele fala quando você for fazer o quê? Dar um donativo ali, for ajudar algum irmão, que a sua mão direita fez, a esquerda não saiba. Aí o outro detalhe, irmão. É assim, né? Hoje é assim. Vou ali ajudar, passa na rua. Olha, irmão, tô aqui ajudando aqui, ó, dando uma cesta básica pro morador de rua aqui, ó. Tá assim agora. Agora virou moda. Virou moda. Tem de todo mundo. Até pessoas que falam que, eu sou de Salvador. Tá lá, grava lá. Que ajuda que é essa, irmão? Tá detalhe, irmão, o Messias ele falou várias coisas, mas uma coisa que também é importante lembrar, os irmãos que estão vendo aqui, acompanhando o vídeo, é que o Messias falou, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então me fala, qual desses líderes dá vida por alguém? Nada. Não dá vida. Nada. Olha, não dá vida. A verdade é que não dá vida nem pela família deles também. Essa que é a verdade. Então esquece. Tá muito na cara, assim, tá fácil de entender assim. Pois é, então, meus irmãos, assim, as coisas do Pai do Messias é simples. E eu falo pra você tá com medo do seu líder religioso? Não precisa ter medo dele, não. Porque nós aqui já saímos do sistema religioso já faz muitos anos. Enfrentamos as Foi a melhor coisa que fizemos na nossa vida. Porque no momento que a gente mais precisou, quem veio até nós foi o nosso Pai Criador dos céus e da terra e o Messias, através do Espírito. Não é através de vozes, não é não, irmãos. Através do Espírito, porque o Messias disse que quem é a ovelha dele, ouve a voz dele. E ele chama para fora do aprisco. Olha só, irmãos, fora do aprisco. Sabe o que é o aprisco? É as religiões que ficam prendendo vocês lá dentro. E aí, não vai. As portas largas, né? As portas largas, irmão. As portas largas. E mais, né? Aí a pessoa tá lá dentro, esses irmãos que ficam lá dentro. O que tá acontecendo com eles ultimamente? Você só vê muitos irmãos que ficam falando de Jesus Cristo e frequentam esses tempos. Tá tudo apertado, tudo endividado. Tá sempre buscando lá, mas sabe por quê? Porque eles ficam pegando dinheiro no povo, ensinando a dar dízimo, oferta, fazer sacrifício, não sobra nada para eles. Vai cuidar, vai pagar aluguel como? Vai cuidar da família como desse jeito? Enganação pura o tempo todo. Eles pedem assim, dá tudo. Se você quer fazer um propósito com Deus, pega o seu aluguel. Pega o dinheiro lá do leite do seu filho. Você tá maluco. E desafia Deus. É isso que eles falam. Pô, Deus contra a parede. Gente, é um absurdo o que eles estão fazendo. É um circo isso aí. Um absurdo. O Messias fez isso, irmão. É simples. Vocês, irmãos, não precisam ir muito longe.
É como eu disse, pega o Messias, pega o seu líder religioso e, ó, compara. Compara. Vocês vão ter a resposta que vocês buscam. Vocês vão ter a resposta que vocês tanto buscam. Assim como eu tive, como ele teve, como o Everton, o irmão Everton teve, como muitos irmãos nos 4 cantos da terra estão tendo, irmãos. E olha, quando eu falo 4 cantos da terra, é 4 cantos da terra, tá, irmãos? Porque, às vezes, os irmãos, né, não vê irmãos de outros países, né? Que a gente tem contato, a gente conversa com muitos irmãos, né? Irmãos da África, irmãos dos Estados Unidos, irmãos de outros lugares. E eles, irmãos, estão acordando. Você vê a verdade chegando nos 4 cantos da terra. Aí está se cumprindo a profecia. Depois que o evangelho verdadeiro, que foi ensinado pelo Messias, for pregado em todas as nações, como testemunho a todas as nações, aí então virá o fim. Irmãos, já está nos 4 continentes. América do Sul, América do Norte, Oriente Médio, Ocidente, já pronto. Já, o pessoal já sabe, irmãos. Agora só faltam os detalhes, né? Que é por isso que também agora no final vai ficar as 2 testemunhas, que são os 2 homens, né? Eles vão tentar buscar aqueles outros, né, que foram teimosos, que não tem força para sair da boca dos cães, né? E aí tentar resgatar o restante que faltar, né, irmãos? Mas tá E aí, aí voltando, né, lá no início, que nós estávamos falando, que era da Agenda 2030. É por isso que nós estávamos falando isso. Tudo está certo. Agora não tem mais. Foi estopim, não tem mais volta. Né? Tudo que eles tinham que fazer, os caídos fazer, eles fizeram. A tecnologia evoluiu. A inteligência artificial tá tirando emprego de meio mundo e vai tirar daqui para frente. Né? Estão querendo fazer, já adotaram isso em alguns países, que é a renda básica universal. Aqui, até Elon Musk tinha comentado sobre isso aí, vocês conhecem, já deve ter visto ele falando sobre isso. Muitos estão falando. Vai acabar. O sacrifício diário vai ser tirado. A besta vai aceitar. Tudo está acontecendo. Agora, vai pipocar uma atrás da outra. Não tem mais como reverter isso. Aí tem alguém que dirá, mas eu não acredito que vai aparecer a besta. Não. Busca sobre quem está por detrás e mexe os pauzinhos no mundo. O que eles estão querendo fazer? O que é a nova ordem mundial? O que eles estão fazendo? Não importa. A coisa é irreversível. Não tem mais como voltar atrás. É daqui para frente fica pior. Talvez algumas pessoas vão acreditar que o mundo vai passar por um processo de evolução, que vai melhorar. Que evolução? Está indo de mal a pior. Vocês não estão percebendo? A Agenda 2030, e não somos nós que estamos falando. Muitas pessoas aí que são influenciadores têm falado. Vai ficar uma porcaria o mundo. Vai banalizar a família, esse negócio de homem, mulher, criança. Acabou. Daqui a pouco você não pode ser você não pode mais expressar sua opinião, você não pode falar o que você pensa, você não pode ser você tem que ser alguma coisa que não seja você. Que senão... Então, a Agenda 2030 é isso aí. Né? Como teve esse líder religioso aí, que também é um canguloso. Um dos dinossauros. Um dos dinossauros da fé antigo, que nós vamos colocar depois o áudio dele. Ele fala da Agenda 2030. Mas até ele confessa que isso aí é uma agenda maligna, maldita. Ele sabe que é. Entendeu? Não é uma coisa para beneficiar as pessoas. Lê lá os itens, são 17 itens. Lê lá. Ficou bem claro ali, né? Acho que é o que a gente passou até agora e transmitiu para todos os irmãos que estão vendo aqui. Isso aqui, ó, tem bastante coisa aqui de informação que dá para abrir a visão de todos ali. Verdade. Então, meus irmãos, eu acho que até aqui deu para esclarecer um pouco, né? O irmão Everton tem alguma coisa para falar ainda? A irmã Vanessa, quer falar alguma coisa? Só reforçando o que eu acabei de falar aqui, aproveitem para vocês que acompanharam todo esse vídeo aqui, compartilhe com outras pessoas que ainda não chegaram até a verdade, disseminem a verdade, porque vai ser importante para que todos se preparem e não entrem nessas enganações que estão implantando aí na mente das pessoas e, consequentemente, fazer com que elas se percam aí, em breve no caminho e não saibam o que fazer. E o que, na verdade, a gente falou aqui nesse vídeo com detalhes, o que tem que ser feito. Mas, enfatizando aqui de novo, é importante que saiam das religiões, nasçam de novo. Tem que nascer de novo. Então, esquecer tudo aqui, ó, renovar tudo o seu espírito, a sua mente, fazer tudo novo e se manter firme até que tudo se cumpra. Exatamente.
eu acho assim, sabe, meus irmãos, como o irmão Everton falou, é morrer e nascer de novo como uma criança. Né? Sim, Quando o sim. Messias vai para Nicodemos e ele fala isso, Nicodemos era um religioso, irmãos. Ele estava cheio da religião, é igual Paulo, né? Paulo, pelo que conta, ele fazia parte lá do sistema religioso. Mas até que a venda dele se caiu, o Messias foi até ele. E ele acabou entrando no lugar de Judas, né, meus irmãos? Mas assim, você vê o Messias falando para Nicodemos, né, uma pessoa religiosa que já estava cheia de conceito criado aqui dentro da cabeça, já tinha entendido tudo de uma forma distorcida. E aí o Messias fala para ele: olha, basta você morrer e nascer como uma criança. E ele estava com a mente tão engessada que ele fala assim: nossa, mas como que eu vou conseguir entrar no ventre da minha mãe de novo? Exato. Né? Para você ver como que ele estava tão assim, olha. Sabe, meus irmãos? Então as coisas do Pai é a coisa mais simples. Sabe, é amar o Pai acima de todas as coisas, que criou os céus, que criou a terra, né? Você vê os animaizinhos que o Pai fez. E amar o próximo. Porque você não, o que você se imaginar no lugar do próximo, você vai entender, tipo, poxa, isso aqui eu não quero pra mim, então eu não vou fazer pro meu próximo. Tem gente que nunca vai ter lido a Bíblia, tem gente que nunca vai ter feito parte de religião, e ela vai entrar pro reino do Pai. Por quê? Porque ela é como uma criança, ela praticou, irmãos, amor ao próximo. Para você praticar amor ao próximo, você não precisa ter religião. Não precisa, irmãos. Não precisa ler um livro inteiro para você saber o que é amor ao próximo. Sabe? Então, meus irmãos, aqui tem muito conteúdo para vocês poderem, olha, dê uma resumida aqui para que possa ajudar você, de alguma maneira, a perceber, né, o que esse sistema religioso está fazendo com a mente das pessoas. Né? Espero ter ajudado vocês. Agradecer, né, por cada um de vocês aqui também, dos irmãos, que quando vê os vídeos que a gente posta, corta eles, compartilha nas redes sociais, no TikTok, no Quai, no YouTube, no Facebook, né? E isso, irmãos, é muito importante. E a última mensagem minha aqui também para os irmãos que estão assistindo. Meus irmãos, é que nem o Messias disse. O fardo dele é leve, o jugo é suave. Sabe? Às vezes vocês ficaram com a mão desfalecida, nós já passamos por isso também, entendeu? Fraquejar nessa caminhada, às vezes, por dúvidas, pela inserção, né, na nossa mente de tanta coisa que não é verdade. Você começa a criar dúvida no seu coração, achar que as coisas não vão se cumprir, que não vai dar certo, sabe? Não deixa, nós estamos chegando no final realmente agora, tá próximo. Não deixa que a chave seja retirada da mão de você. A chave lá tá lá, tá esperando você. O Messias falou, é gratuito, só vem. Venham, venham, eu quero vocês, sabe? Não importa o que você fez, entendeu? Acho que é momento de reconciliação com o Pai, com o Messias. Fala com ele, se tranca no seu quarto, sei lá onde você vai fazer isso. Fala com ele, fala, Pai, tô aqui. Quero voltar pro caminho, quero fazer as coisas certas. Quero abandonar esses tempos, vocês estão dentro do tempo. Quero andar contigo, me ensina, me mostra. Ele convence o pecado da justiça do juízo, é que eu falei, sabe? É hora de fazer isso, irmãos. É hora de se voltar pro Pai, pro Messias, porque tá próximo. E não dá mais tempo para nós ficar perdendo tempo, sabe? Com bobeira. O mundo vai falar um monte de coisa. Vai te encher, sabe? E vai fazer você ficar tão cheio, mas tão cheio. Chega uma hora que você não precisa mais, né? Você já tá tão cheio de si mesmo, você acha que sabe tudo. E aí não precisa mais do Pai do Messias, que vai ser aquele momento que fala da apostasia, né? A apostasia nada mais é do que a perda da fé. Abrir mão, não acreditar mais, se opor. E aí, meu filho, aí fica difícil. Porque uma vez que eles vêm, os caídos é assim, ó, através desses líderes religiosos. Eles vêm com persuasão, eles entram na sua mente, aí gera uma sinapse no seu cérebro. Depois que você tirar essa maldição de dentro de você, é horrível. Porque daí já tá ali, ó. Sabe? Você começa a abafar o Messias dentro de você. Como você vai ouvir a voz do Espírito do Pai? Não vai mais. E aí você começa a fazer um monte de coisa errada, acha que tá tudo bem, acha que é normal frequentar esses templos, acha que. Porque, acredito, muitos irmãos já passaram por isso, né? De falar uma verdade para alguém, depois essa mesma pessoa que uma hora acredita, depois volta para os templos. Então, irmãos, essa é a minha mensagem. Volta para o Messias, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nós estamos aqui para isso. Os irmãos do 4 cantos da terra estão falando. Mas vai chegar a hora que, infelizmente, não vai ter mais esse tempo. E aí, vai ser as virgens loucas, vai ser as nessas que vai estar aí, vai ter que ir atrás do azeite, e a perseguição vai ser terrível.
Então procura estar firme com o Pai, com o Messias, procura praticar o bem, amor ao próximo. Não é difícil, irmãos. O fardo é leve e o jugo é suave. Beleza? É isso, meus irmãos. Passar por irmão Wellington para Deixar encerrar. um abraço aqui para todos os irmãos aqui que acompanharam o vídeo aí. E uma pequena frase para vocês: mantenham-se firmes. Não largue do Messias em hipótese e maneira. Não deixe que as coisas desse mundo aqui seguem vocês, porque o fim está próximo. Um abraço, irmãos. Beleza, irmão? Até a próxima. Eu vou deixar aqui, logo abaixo desse vídeo, irmãos, na descrição, 2 links, ok? O primeiro link vai ser para os irmãos que ficaram curiosos a respeito do primeiro carnaval que existiu nessa terra, do nosso irmão Robert explicando em detalhes o carnaval que os anjos caídos fizeram nessa terra, o primeiro carnaval. E o outro link vai ser a respeito dessa música que o nosso irmão Everton citou, né? Que o nosso irmão Robert veio trazendo aí. Vocês vão ver a tradução dessa letra, irmão. E outra coisa, irmãos, que eu vou deixar aqui na sequência dessa minha fala, é um dos líderes religiosos mentindo para as pessoas, dizendo que o arrebatamento vai acontecer antes da manifestação da besta. Irmãos, vejam e comprovem como eles mentem. Eles estão aí com um projeto que se chama Agenda 2030, o surgimento do anticristo. 2030. Quer dizer, se esse bandido se manifestar em 2030, se isso for real, então o nosso Senhor vai chegar antes de 2030. Quem vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. Vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. Quem vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. Quem vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. Aconselho os irmãos que estão me assistindo pela primeira vez, assistam meus vídeos, se alimentem do pão da vida, para que vocês possam ser libertos dessa maldição chamado sistema religioso.